Boa noite, pessoal. Desculpem aí o inconveniente, né? Eu estou desde 5h45 aqui, já estava gravando, mas infelizmente a gente teve uma mudança no link aí, e depois que a gente ativa o servidor de gravação, né? Que a aula de ontem acredito que não tenha sido gravada, hoje eu pedi para o pessoal do suporte gravar, mas a partir do momento que você ativa o servidor lá, que começa a gravar, se você mudar de link, você tem que reinicializar o servidor, reinicializar as câmeras, e é tudo. E como a gente está fazendo tudo via acesso remoto por conta da pandemia, nós não estamos é, é, gravando em estúdio, então é tudo remoto, então fica tudo mais difícil. Para completar que está chovendo, então gera esse transtorno. Mas eu prometo que esses segundos, minutos que a gente perdeu aí serão devidamente repostos. Eu preciso só de um retorno de áudio aí de alguém, se o pessoal do IDEM aí puder falar alguma coisa, inclusive fazer a abertura para a gente poder começar. Meu amigo Beto, eu não sei se está aí, ou a Eliette. Opa, professor, boa noite. Nós aqui do IDEM estamos aqui a postos. Esperamos que todos tenham um bom curso, que consigamos levar até vocês uma mensagem clara. O professor Edson está aí desde cedo realmente, é porque vocês sabem perfeitamente que quando chove aqui em Rondônia, a internet fica ruim, né? E aí caiu a conexão, coisas que acontecem quando a gente está ao vivo, quando a gente está online, mas é assim mesmo, né? A expectativa é que vocês permaneçam até o final do curso e que consigam aprender, e nós estamos aqui na base para resolver qualquer problema que esteja dentro do nosso contexto também. Uma boa noite a todos e estamos aqui a postos. Obrigado, Eliette. Pode ficar tranquila, essas coisas assim, quem faz ao vivo sabe que isso acontece realmente. Então está tudo tranquilo, pode deixar que durante esses dias aí a gente vai compensar esse pequeno transtorno. Amanhã estarei aqui de novo, a postos, no horário, e tudo vai dar certo. Pessoal, eu estou vendo que tem alguns microfones abertos aí. Se puderem fechar, eu agradeço, porque fica dando retorno aqui e eu acabo perdendo a concentração. Mas vamos começar, né? Apresentando aqui nossos parceiros, né? Então, na verdade, sou convidado. O evento está sendo organizado pelo IDEM, né? Pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal de Defesa e Cidadania, junto com a Compliance, que é a empresa de consultoria do professor Derli. Eu sou um mero coadjuvante nessa apresentação, mas vou tentar contribuir um pouquinho com vocês aqui hoje, no que se refere a uma boa gestão municipal. Só retornando aqui, nós tivemos a primeira semana de gestão estratégica, que foi a Semana Nacional, né? E depois recebemos o convite do IDEM, que foi muito bem aceito, para realizar a segunda semana já em Rondônia. E hoje estamos aqui. Ontem tivemos uma apresentação muito grata do professor Derli, e hoje eu estou aqui para tentar fazer o meu papel. Espero que tudo corra bem. Né? Como eu disse, aqui está chovendo muito. Caso tenhamos problemas de conexão, não tem jeito. Eu vou tentar voltar posteriormente. Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, porque eu penso que títulos, na verdade, nem sempre correspondem àquilo que efetivamente o usuário busca, né? O aluno busca no que se refere ao professor. Muitas vezes ele tem muitos títulos e não consegue passar. Eu fiz um breve resumo aqui, só para apresentar minhas qualificações. Eu sou graduado em Ciências Contábeis, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tenho pós-graduação em Administração Pública Municipal, com ênfase em Gestão Estratégica. Tenho pós-graduação em Economia, com ênfase em Gestão de Empresas. Sou contador de autarquia federal, né? Não tenho autorização para citar o nome, mas ela está em qualquer consulta que se fizer na internet vai me encontrar lá. Sou consultor hoje na EGP Consultoria e Treinamentos, né? Muito tempo eu fui atuante diretamente no processo todo de desenvolvimento, né? Fui o mentor do desenvolvimento do Sistema Audita 3. Hoje eu já só trabalho na parte de consultoria. A gente tem o pessoal de desenvolvimento que cuida dessa parte. Fui convidado para compor a Cloud System, que é uma empresa de plataforma web, e nós estamos já migrando o Audita, toda a estrutura do sistema Audita,
para a plataforma web, né, na Amazon. Então, a partir do ano que vem, o Audita já vai poder ser acessado por celular, tablet ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso à internet. Sou professor e coach também em auditoria de conformidade e contabilidade pública avançada. Essa parte de coach, de professor, eu já está mais um pouquinho de lado, porque requer muito tempo. Então, a nossa dedicação agora fica mais para cursos mesmo em company, ou então aqueles cursos gratuitos que a gente faz por meio dos nossos grupos lá, né? O Contabilidade Pública Fácil e o Controle Interno na Gestão Municipal, onde os participantes se cadastram. A gente faz um processo seletivo e durante 6 meses ele participa com tudo gratuito, plataforma de estudo, sistema e mais a mentoria. O curso dura em média 6 meses. E a gente vai capacitando esse pessoal. Fui membro durante 4 anos do CNAI, Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Fui até de 2008 a 2012, quando eu ingressei efetivamente no governo federal, né? Embora desde 2008 eu já fosse consultor no Ministério das Cidades, na área de auditoria, mas a partir de final de 2011 para 2012, eu assumi efetivamente o cargo de auditor, e aí tive que deixar o Cadastro Nacional, até porque as viagens que agora eu faço são exclusivas para atender as demandas do Conselho Federal, que tem unidade nas 27, que tem sede nas 27 unidades federativas e mais uma em Brasília. Então, são 28 unidades que a gente trabalha hoje. Tá? E feito essa breve apresentação, vamos ao que interessa, né? Tá aí o professor Derli, deve estar chegando aí mais tarde e volta na sexta-feira para lapidar e fechar aquela conversa que nós começamos ontem, né? Como ele tinha um evento hoje e vai ter amanhã e quinta-feira também, ele pediu para antecipar, né? E acho que isso causou até um certo assim, choque no pessoal, porque é um tema um pouco mais complexo. Mas hoje eu vou tentar clarear isso tudo aí. O que nós pensamos para vocês aí nesses 3 dias? Obviamente que, como eu disse, a gente está vendo aí 3 módulos, né? Eu estou mostrando aí na tela para vocês 3 módulos que duram 1 ano e meio na IGP Consultoria. Eu vou tentar resumir isso aqui em 3 dias, né? Ou seja, eu vou dar pinceladas para vocês gestores, para contadores, controladores e os demais membros do staff da gestão municipal, embora também possa se aplicar à esfera estadual ou federal, mas basicamente a gente vai ver conceitos fundamentais de administração pública. Ah, professor, mas eu já vi tudo isso. Calma, deixa eu conduzir o barco, pode confiar que no final vai dar tudo certo. A gente precisa fazer um aclaramento, um resgate de informações para construir conhecimento, né? A gente vai falar de governança e governabilidade. A professora tem um pós em governança e tal, tranquilo, mas tem muita gente que não tem, vamos acompanhar. Definição da equipe estratégica, análise do balanço da gestão anterior, essa prestação de contas municipal pelo SICONF é o que Derli começou e vai retomar depois, ou seja, ele seria o 5º tópico, né? Depois que a gente já teria feito uma maturação, uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viu na academia e durante a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, que seja. Mas, infelizmente, a gente teve esse percalço e vamos tentar administrar. Vamos pensar no planejamento dos próximos 4 anos, sobretudo para quem está iniciando agora uma nova gestão. Aqueles que foram reeleitos, obviamente, darão continuidade aos processos já implementados, assim espero. Vamos dar algumas orientações sobre captação de recursos com base no governo federal, sobretudo no que se refere a transferências voluntárias. Vamos tratar de controle interno, auditoria, pilar de uma gestão de sucesso, sobretudo com enfoque no accountability, né? Na prestação de contas, que é o foco do controle interno, né? Vamos dar alguns exemplos de controle interno de gestão na prática, ou seja, você que está começando aí agora, o que você vai ter que fazer? Pegou aí uma gestão anterior caótica, o que você tem que fazer para se situar, para tomar pé da situação, para tocar? E, por fim, eu vou dar noções, né, uma noção rápida de auditoria de prospecção. Muitos não conhecem, é um conceito relativamente bem antigo, né?
podem conhecer por outro nome, mas quem milita na área de auditoria trata como auditoria de prospecção, que é um procedimento diferente, vai na contramão de tudo que a gente prega lá no curso, mas é um procedimento extremamente necessário, sobretudo com essa demanda premente de você ter que administrar uma gestão passada, né? Como eu disse, muitas vezes caótica, e que porventura possa estar comprometendo o início da gestão do novo prefeito. Mas então vamos lá. Eu gostaria só de perguntar ao pessoal do IDEM se tem algum membro participando que tenha deficiência visual, porque caso seja afirmativa a proposição, aí eu leio a documentação na íntegra, obviamente, né? Porque se eu ficar passando o mouse e apontando, o indivíduo que tem um problema, né, não vai conseguir alcançar. Então, se não tiver nenhum membro participando que tenha algum tipo de deficiência visual, alguns pontos eu vou falar, porque está claro no texto aí, e aí não seria necessário eu enfatizar diretamente. Não, professor, não foi informado nenhum caso assim. Maravilha, então. Maravilha. Então, a gente fica mais tranquilo para ler apenas o que é necessário, né? Então, a gente começa falando de conceitos fundamentais de administração pública, né? A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Bom, quem estudou um pouquinho de economia, lembra lá de Adam Smith, quando ele fala da mão invisível do mercado, e a gente lembra também de John Maynard Keynes, né, que fala da intervenção direta do Estado na economia. Né? E como é que isso foi se aprofundando ao longo do tempo? Enquanto um era da extrema-direita, ou digamos assim, o outro era do outro polo, completamente diferente. Um achava que o mercado, que a mão invisível do mercado ajustaria, né? Ajustaria as demandas e as necessidades da sociedade, né? Ou seja, o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar passar, deixar que tudo acontece, e por outro lado, John Maynard Keynes dizendo que não, que o Estado deveria intervir, sobretudo para defender os interesses das minorias. Com o passar do tempo, o que é que vem acontecendo e o que é que a gente vem notando? Ou seja, acho que alguns aqui conhecem o termo autofagia, mas quem não conhece depois dá uma procuradinha lá, mas com o passar do tempo está ocorrendo a autofagia da sociedade. A sociedade, por meio da teoria de Keynes, criou a administração para defender interesses da sociedade. Só que o que a gente percebe hoje é que a administração que teria o papel de defender os interesses da sociedade, hoje, para que ela se estabeleça, ela compromete a sobrevivência da sociedade. E o que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando do custo que a administração pública gera para a sociedade. Por quê? Porque hoje tem o problema do limite de pessoal, 54%, tem a manutenção dos prédios, tem manutenção de equipamentos, de computadores e etc. E tudo isso que são despesas de custeio, né? Ou seja, aquelas despesas que não geram nenhum benefício de investimento para a sociedade, isso a gente chama de custeio, essas despesas de custeio acabam consumindo todos aqueles recursos que deveriam ser destinados à saúde, educação e etc., né? Cultura, segurança e tal. Então é daí que a gente começa a pensar o quê? Na eficiência, naqueles princípios lá que os concurseiros têm de cabeça, limpe, né? Legalidade, eficiência, moralidade e tal. Então é isso que a gente precisa começar a entender para poder, nós que fazemos parte da administração pública, para tentar produzir efeitos mais significativos, ou seja, lá na frente eu vou falar um pouquinho que seria a efetividade, que são os resultados. E no caso da administração pública, são os lucros sociais, e no caso das empresas privadas, a gente chama de lucro financeiro, né? Mas tá aí o gestor público, qual é o papel dele nisso tudo? O gestor público ele tem como função gerir, administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa pública, seja estas órgãos, departamentos ou políticas públicas visando o bem comum da sociedade. Para isso que a administração pública surgiu, foi para
defender os interesses da sociedade. E hoje a gente não verifica isso. É por isso que começou a se investir tanto em órgãos de controle, órgãos de fiscalização, as ONGs, né, tipo contas abertas e etc., para tentar resgatar um pouco disso, porque hoje a administração pública, como falei, ocorre a autofagia. A autofagia é quando o próprio organismo começa a se consumir, e é isso que está acontecendo. Cada vez mais tributos, nossa carga tributária hoje é de 37%, já estão pensando em criar mais tributos, para quê? Para alimentar um sistema que, na verdade, teria o papel de maximizar o nosso lucro social. E isso não acontece. Ah, não, eu não vou poder investir no saneamento básico porque minha folha de pessoal está alta demais, não sobra dinheiro. Não vou definir porque eu tenho despesa com cafezinho, tenho viagens aéreas, tenho pagamento de diária, tenho 57 auditores no meu núcleo de auditoria, minha procuradoria tem 37 advogados, aqui em Brasília tem assistente administrativo ganhando R$ 47.000, isso aí hoje em dia está aberto aí, não estou falando nenhuma calúnia, quem quiser pode pesquisar, pronto, tá. Enquanto ele ganha R$ 47.000 por mês, líquido, né? Tem advogado aqui que ganha 97 mil em entidades privadas, entidades públicas aqui, né? Um advogado ganhando 97 mil, enquanto essa morte, essa briga para se liberar R$ 250 de auxílio alimentação, né? Nós vamos tocar o bonde. E aí a gente começa a entrar em alguns pontos importantes. Governança e governabilidade, né? Para quem não viu esses termos, eu vou falar numa linguagem bem simples, eu já disponibilizei o material, depois a gente analisa, mas eu vou levar mais num bate-papo, até porque não vou ter como me aprofundar em 3 dias nisso tudo. Como eu disse, isso aqui é um curso que duraria pelo menos 1 ano e meio, se a gente for passar pelos 3 módulos. Mas governança o que é? Governança, ela trata dos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Governança é a forma com que o administrador, no caso prefeito, governador, ou seja, o presidente de uma instituição pública, ele lida para quê? Para maximizar, para eficientizar os resultados que ele deve propor à sociedade. Isso é governança. Então, a governança passa por uma boa estrutura, pela eficiência da sua máquina pública. Para quê? Para que aquilo que eu falei anteriormente do gasto público reduza. Para quê? Para que você tenha mais dinheiro para investir na sociedade. E a governabilidade? A governabilidade está ligada à aceitação da sua política em relação aos diversos stakeholders, que são as partes interessadas em determinado processo. Aí a gente cita o próprio governo, né, com a parte da tributação, né, a sociedade como todo, a sociedade civil organizada como todo, os tribunais de contas e etc., todos aqueles que dependem de alguma forma indireta, dos resultados produzidos pela administração pública. E a sua governabilidade é tanto mais aceitada ou mais acreditada, quanto melhor a gestão que você exerce em relação ao patrimônio público. Aqui ele fala, é a capacidade do Estado em criar políticas públicas para solucionar questões sociais, bem como a imagem e a credibilidade de um governo e a capacidade de negociação, intermediação e de tomada de decisão. Ou seja, quanto mais eficiente é o meu governo, quanto mais as minhas políticas são eficientes, quanto mais eu tenho transparência, maior vai ser a minha aceitabilidade, quer seja pela população, quer seja pelos tribunais de contas, quer seja pelo legislativo, ainda que seja oposição, porque ele não terá ferramenta para tentar prejudicar a minha gestão, por mais que ele tente. Então, a governabilidade ela depende diretamente de como a sua governança é tratada. Mas vamos falar mais um pouquinho, então. Aqui. Quais os pontos que afetam diretamente a governança de uma gestão? É a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, prestação de contas e transparência. Vou passar rápido por esses pontos, aí depois vocês deem uma lida, se for o caso, né, para se aprofundar mais um pouquinho. A capacidade de resposta está ligada à confiança que o governo traz, né?
capacidade, ou seja, as demandas prementes da sociedade. Eu consigo atender de maneira tempestiva? A integridade representa a busca pela prevenção de corrupção, ou seja, eu estou gastando realmente o que é necessário para construir aquele prédio, né? A exemplo, por exemplo, aqui de Brasília, esse estádio que hoje aqui fechado, né? Obviamente por conta da pandemia, mas custou 3 vezes o valor e até hoje não tem ninguém preso por conta disso. A confiabilidade, ou seja, as instituições, quer sejam elas públicas ou privadas, confiam na minha governança, na minha estrutura de propor soluções, por exemplo, agora com os efeitos da pandemia, a melhoria regulatória, o desenvolvimento e avaliação de políticas em um processo transparente, ou seja, a sociedade ela participa, prestação de contas e responsabilidade, o accountability que a gente está falando, é você prestar contas daquilo que você está fazendo de maneira clara e transparente, né? E não fazendo como muitos fazem, né? A lei obriga a ter audiências públicas, aí no dia que tem audiência pública, você coloca um trio elétrico na outra praça para que o povo não participe do evento, porque, obviamente, entre uma audiência pública e um trio elétrico, com cerveja de graça, muitas vezes, 99,100% vai optar pelo trio elétrico, né? E a transparência, o compromisso de administração pública com a divulgação das suas atividades, prestando informações confiáveis, relevantes e tempestivas à sociedade. Tá? Seus balanços são aquilo que o Derli falou ontem, as informações, e isso eu vou tratar muito detalhadamente lá na frente, as informações que você está prestando são fidedignas, são tempestivas, ou você publica lá no seu portal, obedecendo à lei, simplesmente para atender uma demanda do governo e simplesmente isso, pronto, está lá publicado, como o Derli falou lá, balanços completamente furados, informações fidedignas. Será que você está cumprindo com essa missão ou simplesmente você publica por publicar mesmo só para atender uma demanda? Isso é um ponto a se pensar. Mas tá, eu quero ter uma governança efetiva, proeficiente e tal, eu quero que minha governabilidade, né, esteja em alta, eu quero ter acesso a recursos federais, eu quero ter acesso às periferias quando eu chegar, para poder tentar eleger o meu deputado federal, o meu candidato a senador, né? E como é que está isso aí? Eu tenho acesso realmente? E do que depende isso? A gente não falou que depende da governança, mas é a governança, não é a minha capacidade de gerir as demandas da minha instituição em prol da sociedade, e para isso eu não preciso ter uma equipe? E como é que está isso aí, né? Definição da equipe estratégica é um aspecto imprescindível para a continuidade de qualquer empresa ou projeto, tendo em vista que, por meio da equipe estratégica, todo o plano de gestão é implementado e ajustado ao longo do mandato, né? Quem estudou um pouquinho de administração viu lá que nós temos núcleos estratégico, tático e operacional. O estratégico é o pensante, é aquele que mentaliza, que avalia, que faz a prospecção, o macro entendimento dos processos e então passa para a gestão estratégica, né? Para a gestão operacional tática. A tática ela organiza e propicia que o quê? Que o operacional implemente isso, né? E quais são os requisitos para o caso de uma equipe estratégica de um prefeito? Vamos focar bem no prefeito, então, né? A gente está falando aqui em gestão municipal, eu vou focar diretamente no prefeito. O que meus profissionais do núcleo estratégico precisam saber, né? Ele precisa conhecer a administração pública, sobretudo no que se refere à legislação aplicável. E o que é a legislação aplicável? Direito, contabilidade, economia e a própria administração que a gente falou. Poxa, então peraí, para um cidadão que vai exercer um cargo estratégico de secretário, controlador, procurador ou qualquer cargo de staff dentro de uma administração, ele precisa necessariamente conhecer isso? Sinceramente falando, ele precisa.
Ele precisa, a gente vai ver por quê. E além disso tudo, ele precisa ser proativo e descentralizador. O que é proativo? Proativo é aquilo que eu falei. Se você é do núcleo estratégico, você tem que prever cenários e você tem que ser rápido na adoção de providências. E descentralizador, né? Vários professores brincam, né? E alguns colegas ficam chateados, mas essa é uma brincadeira salutar, que diz que administrar é executar tarefas através de terceiros, né? O administrador fica muito bravo quando fala isso, mas na verdade o bom administrador ele faz isso, ele exerce a sua atividade por meio de terceiros. Ele o quê? Ele pensa, ele está falando, ele administra. Então, para você administrar, você precisa pensar, você precisa ter uma visão estratégica. Ele pensa e passa para os núcleos tático e operacional executarem. Então, na verdade, se você for pegar na letra fria, no entendimento raso, administrar é isso, é executar tarefas através de terceiros. Só que há um conflito dentro disso aí. Por quê? Por interesses pessoais, por falta de segurança, por falta de competência. Isso muitas vezes não acontece dentro da administração e o cidadão começa a centralizar informações com medo de perder o cargo. E isso acaba colocando em xeque toda a administração, né? Todo o processo de administração. Por quê? Porque é um sistema. Se o secretário de planejamento é centralizador, compromete o secretário de administração, compromete o secretário de finanças e assim sucessivamente. E como é um ciclo, todas essas peças se comunicam. Se um é centralizador, acaba comprometendo todo o sistema que está sendo produzido ali, ou seja, no que se refere aos resultados que a gestão vai alcançar. E aí compromete o quê? Tanto a gestão estratégica, né, no que se refere à produção de resultados, como a governabilidade, que seria o quê? Governança, gestão estratégica, governabilidade, o resultado é a interação com a sociedade, como eu falei, com os stakeholders. Ah, tá, vamos tocando balde aí, vamos tocando bonde, melhor dizendo. Definição da equipe estratégica. Quem já estudou um pouquinho de administração, economia, ou fez um curso, uma pós-graduação de auditoria, deve ter visto lá a gente falar dos 4 pilares da gestão pública, né? Pública ou privada. A gente pega o que é bom da administração privada e tenta trazer para a administração pública. Então, a gente criou esse mnemônico que uns chamam de DEAC, outros chamam de DECA, que é o quê? Direito, Economia, Administração e Contabilidade. Tá? E por quê? O D lá de direito, né? Cada letra corresponde à disciplina que eu citei acima. Preciso cumprir a legislação, aplicar com eficiência os recursos escassos para obter efetividade, portanto, planejo com sabedoria minhas ações e, finalmente, registro e analiso o controle de receitas e despesas. Pronto, fechei meu ciclo aí. Então, por que o cara do núcleo estratégico tem que saber isso? Porque senão ele não consegue fechar, ele vai capengar em algum ponto desse aí. Mas eu preciso ser expert? Depende do seu cargo, mas noções você precisa ter. Noções você precisa ter e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. E a definição da equipe estratégica, na verdade, não está em ordem hierárquica, está apenas numa estrutura para tentar lembrar lá do DEAC, mas vamos lá, quais são os cargos estratégicos assim primordiais da gestão? É o procurador, né? Só posso fazer o que a lei prevê. Todo mundo que participa da atividade pública sabe, ou pelo menos deveria saber, que na administração pública a gente só faz aquilo que a lei expressamente prevê. Ou seja, nem se for tácito você não pode fazer, tem que estar expresso na lei, né? Planejamento, planejo de acordo com a lei vigente, os rumos da administração. A própria administração organiza os fatores de produção necessários à obtenção dos resultados por meio da atividade fim, né? Lá, voltando lá em economia, fatores de produção, terra, capital, trabalho, tecnologia, e outros falam em empreendedorismo e tal, né? Esses são os fatores de produção e cumpre a administração em si organizar esses fatores de produção para quê? Para o resultado, por meio da atividade fim, né? A obtenção de resultados por meio da atividade fim, que está aqui embaixo, que são aqueles saúde, educação, transporte, lazer, não é isso? Cultura, né? Controlador e auditor interno.
realiza o acompanhamento prévio, concomitante e a posteriori dos atos e fatos praticados pela gestão. Especial atenção para o papel do contador. Daqui a pouco eu vou falar dessa figura importantíssima dentro de uma gestão. E o secretário de Finanças planeja e administra a execução orçamentária e financeira da administração pública. E aí depois vem os cargos estratégicos, que são aqueles que estão focados para as atividades fim, tendo a mesma importância dos demais, mas nem sempre participando diretamente do núcleo estratégico pensante da gestão. Esses aí que eu citei, esses 5, têm necessidade de participar diretamente da gestão. E o que a gente percebe ao longo desses anos todos e que compromete em demasia, né? É só você pegar aí aquilo que o Denis falou ontem, olhar os municípios, o ranking dos municípios e ver a gestão caótica que a gente percebe aí nos 5.570 municípios. Né? Acho que nem 10% estão com uma qualificação aceitável dentro do ranking. Por que isso? Porque o senhor prefeito não delegou, não escolheu o seu núcleo estratégico de maneira que ele pudesse suprir aqueles pontos que foram mencionados anteriormente, que estão apresentados aí agora, né? Vamos fazer aqui agora uma passagem especial nessa parte de controle, tá? Controlador, auditor e contador. Você está vendo essa foto aí? Tem dois perfis aí, né? Tem aquele que vive se escondendo e tem aquele que é o cientista contábil, o cara que está trabalhando a informação de controle lá, né? São extremamente diferentes. E aí tá. Hoje a gente vai começar um trabalho de mentalização aqui, e eu quero que você aí, que é controlador, que é contador, que é auditor interno, ou que exerce qualquer atividade inerente a essa área, se qualifique aí dentro de um desses grupos. Quem você é hoje aí, né? É fato, né? Você, quem estudou um pouquinho de lógica matemática, conhece o terceiro excluído. Não existe outra opção. Ou você está... O terceiro excluído diz que ou é sim ou é não. Não existe talvez. Então você está nesse primeiro aí, né? Que é aquele que vive se esgueirando, produz as informações, mas não tem conhecimento técnico nenhum das informações que produz, né? Isso para o contador, para o controlador que assina e atesta porque também não tem conhecimento disso, né? E aprova contas sem ressalvas, né? E do outro lado você tem aquele que é o cientista contábil, que é o controlador que procura estudar e se preparar para desempenhar a sua atividade com responsabilidade, né? Então tá. E aí, dentro desses dois focos, dentro desses dois extremos aí, que como eu disse, não tem o terceiro excluído, ou você é bom, ou você tá do outro lado, não tem jeito. Eu conheço mais ou menos, não resolve. Por quê? Porque nós vamos ver das combinações e da responsabilidade acessória que vocês têm. Então, não tem o terceiro excluído, você tem que ser bom naquilo que você faz. E se você ainda não é, se você está na figura da esquerda, vamos aproveitar hoje para adotar uma nova postura. A partir de amanhã, você procurar mudar essa visão que você tem, né? Tanto para você, tanto essa visão própria que você sabe que você tem, quanto para os seus colegas de trabalho, o secretário de Finanças, o de Planejamento e tal. Gente, é extremamente desgastante para nós que somos da área de controle, quando a gente chega numa instituição que está lá na reunião e aí o contador não está, né? O responsável pelo controle interno não está, e aí estão as demonstrações contábeis lá, e na reunião da auditoria a gente pede para falar com o controlador, para que ele se apresente, e o contador não tem nenhum dos dois lá, gente. Né? É um absurdo isso. E aí, olha só, e o pior de tudo é que a gente é que traz essa imagem, porque aí o prefeito muitas vezes não sabe nem o nome, chama um menino lá da contabilidade, não fala nem o nome, às vezes não quer nem falar o nome do cara, chama lá o menino da contabilidade lá, que o pessoal está chamando. Veja bem, você que era para ser o porta-bandeira da administração, porque tudo passa por você, contador e controlador, tudo. Se vocês pegarem aí qualquer
qualquer organograma de uma empresa ou até das instituições públicas, você vê lá que o controlador, ele está ali do lado, ó, a parte de controle já está ali do lado do Conselho Fiscal, é ele que dá suporte. Você pega as normas de administração pública do Tribunal de Contas, ele fala que o controlador, ele só se submete ao Tribunal de Contas, né? Poxa, e você é tratado como chama o menino da contabilidade. Por quê? Porque você tem medo de levar as peças lá, porque você não detém o conhecimento sequer para apresentar as demonstrações contábeis que você produziu. E aí eu mandei, espero que tenham lido, eu mandei um documento para vocês hoje que a culpa é do sistema. Não tem coisa mais desagradável do que quando você chega numa entidade, você pega aquele balanço todo furado, você chama o controlador que aprovou sem ressalvas, você chama o contador, e aí um olha para o outro e fala, a culpa é do sistema. Cara, a lei é clara, o sistema veio para te ajudar, se está te atrapalhando, faz na mão, né? Aí a gente fala, tá, a culpa é do sistema, beleza, e onde é que está aí os documentos que o senhor notificou o sistema, né? Dizendo que tinha incorreções? Não tem informação nenhuma. Por quê? Porque você confia cegamente no sistema, porque não se dedicou a entender do seu mistério, da sua atribuição. Eu estou falando isso aqui sem perseguição a ninguém, eu estou sendo claro, né? Até como recrutador, como capacitador, isso é claro, isso é latente. Se você entrar hoje na Cato e a gente faz recrutamento para eles também, tem 4.000 vagas na área de contabilidade, só na área de controle e de auditoria, 4.000 vagas. Num país que tem não sei quantos milhões de desempregados, tem 4.000 vagas lá na Cato há mais de 2 anos, né, para controlador e auditor, e a gente não consegue preencher. Por quê? Porque não alcança, não tem quem alcança, quem atenda aos mínimos requisitos disso. Então, vamos fazer aqui um compromisso hoje. Se você está do lado esquerdo, vamos começar de hoje e a partir de amanhã, vamos começar a estudar, entender do nosso ofício, porque isso é importante e a sua responsabilidade é imensa nesse processo de gestão e da melhora e da construção de um país melhor, né? Tá. Aí já falei do sistema, notas explicativas, né? Vou fazer uma abordagemzinha rápida para depois chegar no ponto onde eu quero, né? Professor, está muito focado em contador. Calma, gente. É porque o contador, e se tem algum prefeito participando, ou se tem o pessoal do controle interno, é para que tenham ciência, porque é grave. E eu vou te mostrar daqui a pouco que é grave essas falhas que eu estou citando aqui. Notas explicativas. Gente, aí a gente participa da consultoria, né? Hoje, desde 2015, eu já não dou mais consultoria direta a municípios, né? Hoje a gente tem nossos representantes em cada estado e eles dão a consultoria. E nós damos a consultoria a quem utiliza o nosso sistema, nós não tratamos diretamente com os municípios, mas antigamente o que mais a gente via, notas explicativas, 200 folhas, o cara transcreveu o MCASP todo. Gente, eu sei ler, o auditor que chega para auditar a sua entidade, o cara do Tribunal de Contas também sabe ler. Você não precisa copiar o MCASP todo, ativo circulante é isso, passivo circulante é isso, não sei o que é isso. Gente, isso não é nota explicativa, você não está explicando nada aí, você está copiando um documento do MCASP, transcrevendo lá. Nota explicativa é para quê, gente? É para elucidar possíveis atos ou fatos que interferiram de maneira indireta na elaboração das suas demonstrações contábeis, tá? Vamos pensar numa empresa que eu no seu caixa, na sua conta bancária, para poder alcançar todo mundo. Você tem lá, você vende bala na rua e você tem uma conta bancária. E essa conta bancária, para a gente que é da administração pública, é o nosso caixa e bancos lá. Tá? E como é que entra ou sai dinheiro da nossa conta bancária? Através da execução orçamentária, ou seja, receitas diretas por meio de receitas originárias ou derivadas originárias por meio da utilização do patrimônio e as derivadas por meio de cobrança de tributos e tal. E você gasta por meio da realização de despesas, né? Então tá, o menino da bala, ele tem a maquininha dele lá sei lá, não vou falar o nome, né? A maquininha lá que passa cartão, e ele tá lá na parada do ônibus lá, e ele tem a conta bancária dele. Opa, vendeu um pacotinho de bala, passou na maquininha lá no cartão, divide até em 3 vezes, R$2 agora, e pronto, você comprou sua balinha, saiu lá. E como é que sai o dinheiro? Lá, quando chega de tarde, ele vai levar o leite pro filho dele, o remédio pra mãe dele,
e aí sai o dinheiro, e vai comprar mais bala para vender no outro dia. Esse é o fluxo normal de uma execução orçamentária de uma administração pública, não é isso? Isso é refletido onde? No balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, na DVP, no fluxo de caixa, e em todos aqueles anexos previstos na Lei 4.320. Tá. Esse é o fluxo normal que, por meio das demonstrações estáticas ou dinâmicas, qualquer auditor sabe ler e sabe interpretar isso, ou pelo menos deveria saber, né? Tá. E aí, de repente, você precisa fazer um lançamento manual para corrigir alguma coisa. Por exemplo, depreciação, né? Você vai fazer um lançamento de depreciação, perdas, né? Perdas, por exemplo, por prescrição, decadência e tal, né? Ganhou um patrimônio de uma entidade privada lá, tá? Um monte de computadores lá, tá? Não fez parte da execução. Tá, houve essas interferências que a gente chama dentro do rito sumário ordinário da execução orçamentária, e isso requer nota explicativa. Então, resumindo, tudo aquilo que não é fluxo ordinário da execução orçamentária requer uma nota explicativa, sim. Teve a mão do contador no sistema, nota explicativa. Outro ponto, ela deve ser feita tempestivamente, porque daqui uma semana, daqui duas, você não lembra mais, né? Principalmente prefeitura, que eu lembro que era 1.000 empenhos por dia, né? Ou outras 1.000 empenhos por mês, depende do tamanho da prefeitura. Então tá, como é que você vai lembrar disso? Terminou de fazer e o sistema de contabilidade, quando é bom, ele já gera para você a nota explicativa automaticamente, né? Se o seu não gera, você faz na mão, não tem problema nenhum, né? Mas tá, vamos tocar o bonde então. Fechamos notas explicativas, análises rotineiras da controladoria, licitações diárias, passagens e etc. Gente, a gente pega os relatórios de controladoria, de análises de diárias, passagens, frágil demais, não cita licitação, é aquele texto copiado e colado, não funciona desse jeito, você está colocando a sua gestão em risco e, sobretudo, o seu cargo e o seu nome, né? Relatório de controladoria da prestação de contas anual. Gente, é pressuposto de qualquer tribunal de contas que eu só analiso a sua prestação de contas se o seu balanço estiver fechado. O bendito do controlador aprova as contas sem ressalva, né? Sem ressalva de um balanço que sequer está fechado. E, gente, se você pegar 8.443, que é a que rege aqui para a gente do governo federal, o artigo 16b, inciso 3 lá, ele fala que a reprovação sumária de conta descumprimenta a norma, o preceito de norma contábil, né? E como é que bendito do controlador aprova um balancete que não está fechado sem ressalva, né? Isso não pode acontecer. Não está, mas acontece. E daí, o que acontece a partir de tudo isso? Tá? Eu peguei aqui, para não dizer que eu estou fazendo terrorismo, que eu estou vendendo consultoria, até porque eu não dou mais consultoria, mas vamos lá, aqui, ó, eu peguei rapidamente aqui, ó, e é de vocês aí, de Rondônia, né? Se eu peguei rapidamente agora de tarde, que eu tive reunião o dia todo, se ela estiver desatualizada, peço escusas, mas acredito que os pontos os quais eu estou abordando aqui muito dificilmente sofrerão alteração, mas o que fala lá? Logo no julgamento das contas, as contas serão julgadas irregulares quando houver infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Ou seja, gente, o que é a execução, ou seja, o que a administração pública faz? Ela executa, né, e controla por meio da gestão contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Gente, se tiver qualquer descumprimento de qualquer norma dessa, teve uma portaria, descumpriu a portaria, o controlador tem que atuar. Por quê? Porque é um descumprimento à norma legal. E isso, se você levar na letra fria da lei, embora nem todos os tribunais de contas tenham essa atuação assim tão incisiva, mas a maioria hoje já tem, as suas contas estariam reprovadas. E aí, pelo amor de Deus, você aprova sem ressalva. Por quê? Porque você não conhece a análise de balanço. Você tem, se você é controlador, não tem jeito. Se você dá parecer, você tem que conhecer contábil. Você tem que conhecer financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Não tem jeito. Aí vamos avançar no capítulo 3, o que ele fala do controle interno. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Gente,
O controlador, ele está para o município, assim como o STF está para a Constituição. O controlador é o guardião do município. Olha só a responsabilidade dele. E olha só, ele responde solidariamente, e já tem tribunais de contas, na hora da imputação da multa, fracionando desproporcionalmente. Inclusive, eu peguei alguns achados de vocês aí, esqueci o nome da prefeitura agora, que o controlador segurou a bomba quase que sozinho. O que sobrou para o prefeito foi muito pouco, porque as inconformidades que geraram a reprovação das contas eram de cunho meramente técnicos, ou seja, a responsabilidade era do controlador, né? Então tá. E aí, mesmo assim, você fala, não, mas a gente tem, se o Tribunal de Contas reprovar, que na verdade o Tribunal de Contas não aprova nem reprova nada, ele recomenda, quem aprova ou reprova as contas no frigir dos ovos é o Legislativo em si, né? Todo mundo tem ciência disso, né? Ah, não, mas nós temos o Legislativo na mão. Tá, gente, mas você pega aí um cidadão desse aí mais informado, uma ONG dessa, um cara de uma sociedade dessa civil organizada, ele pode chegar lá, senhor controlador, e acabar com sua vida por meio de uma denúncia. Hoje em dia, com a lei aí, só para você ter uma ideia, essas informações incorretas que vocês publicam podem incidir aqui, infração à norma legal, porque hoje a lei é uma lei, né? Lei de acesso é uma lei, você está descumprindo isso. Se você pega um conselheiro mais antigo, daqueles que gosta da letra fria da lei, a sua conta vai ser reprovada porque você perdeu prazo, lá naquilo que o Derli falou ontem, ou porque você está publicando informação que não é fidedigna, né? E qualquer cidadão pode fazer isso, né? Olha só a fragilidade que vocês estão correndo, né? Que vocês estão submetidos por conta de falta de conhecimento, falta de preparo, falta de organização. Então, volto a dizer, não é nada pessoal, eu estou aqui alertando, não estou auditando conta de ninguém, estou dando um feedback importantíssimo e volto a recapitular. Se você é aquele profissional da esquerda, acabou, vamos começar hoje, dia novo, né? Mentalidade nova a partir de amanhã. Ah, tá, então já saiu daqui, terminou a aula, vou logo entrar e fazer um curso de pós-graduação em auditoria e controle. Gente, não funciona assim. Não funciona assim. Até porque o nosso país, as nossas instituições, elas estão formadas, elas estão estruturadas para formar doutrinadores. E o que a gente precisa hoje é de profissionais com prática. A gente vê o cara entrar na faculdade, né? Ele entra na faculdade, faz o curso, aí muitas vezes ele tem um desempenho excelente, já migra para o mestrado, já migra para o doutorado, e aí sai para o mercado, né? Aí muitas vezes ele não quer dar aula, ele quer ser um alto cargo de uma instituição dessa, aí chama a gente para ser recrutador, né? Hoje em dia até os municípios estão chamando, né, para ser recrutador, tá? Aí ele chega lá na sala, apresenta aquele currículo impecável, mestre, doutor, tese disso, tese daquilo, aí você fala, tá bom, você está se candidatando a que cargo mesmo? Ah, não, eu quero ser controlador geral do município, né? E fizeram esse processo seletivo aqui e eu estou participando. Ah, tá, você já fez alguma auditoria? Não, mas eu sou doutor, eu tenho um doutorado em auditoria, né? Eu tenho pós-graduação em auditoria pela FIPCAF. Beleza, então tá aqui, meu amigo, ó. Abro lá um site, hoje tudo tá na web, né? Lá, tá aqui, ó, esse município aqui, né? Se for contador que está pleiteando o cargo, eu falo o seguinte, tá vendo esse município aqui, ó, Jebe do Sul, tá? Você pega essas análises de essas peças contábeis que tem aqui e você tem 2 horas para fazer uma análise gerencial desses balanços, tá? Daqui a 2 horas eu volto. Né? Aí lá tem biscoito, tem cafezinho, 2 litros de café, 20 litros de água. Quando você chega, ele bebeu a água toda que tinha os 20 litros, as 2 litros de café, comeu o pacote de biscoito todo e não conseguiu fazer uma linha. Por quê? Porque ele não tem prática. Você vai para o controlador, aí você já que é um controlador, você avança mais. Você entrega o site para ele e você fala, com base nessas demonstrações contábeis, eu quero que você elabore para mim o programa de auditoria
das partes frágeis dessa instituição. Ocorre a mesma coisa. Então, gente, não funciona isso. É mais prático, é mais salutar para você e mais produtivo você procurar. Se você não quer fazer um curso de capacitação em company, se você não quer entrar num curso de extensão que seja mais aprofundado, você procurar um profissional desses aí de coaching ou de um colega seu que desempenha uma atividade em outra área e falar, olha, quanto você quer para me dar um treinamento toda semana, eu te pago um dinheiro aí, tá, o que você quiser aí, e você vai me dando uma mentoria aqui para poder entender essa coisa, porque você vai sair, vai fazer a pós-graduação, vai sair dizendo que é especialista em auditoria de entidades públicas e você não sabe fazer auditoria. Infelizmente, essa é a realidade. São poucas as instituições que capacitam um indivíduo na prática. Eu não sei se nós temos hoje colegas aqui da área, o Derli não está aqui, que participou do curso, e o Derli ontem foi muito sincero, o Derli dá aula de auditoria, mas não tinha prática, para você ver, né? O Derli dá aula de auditoria, um excelente profissional, e dá aula. Temos outros colegas aí, não sei se estão na sala, que também têm pós-graduação em auditoria, mas não sabem fazer auditoria. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é terminar a aula que sair se inscrevendo em curso de capacitação, entrando naqueles cursos da FIPK, porque você vai ter muita teoria e vai continuar sem a prática. Você precisa da prática. Então, pense nisso, senhor prefeito, senhor secretário de Finanças, senhor secretário de Planejamento. Outra coisa importante que a gente tem a falar com vocês é que capacitação e somente se qualificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho até outro artigo sobre isso na internet lá, depois é interessante vocês lerem isso, tá? Quando vocês forem investir em capacitação de servidor, coloquem a mão na consciência e vejam se é realmente necessário aquele curso de capacitação, veja se ele vai produzir os resultados necessários, porque o Tribunal de Contas está mandando devolver dinheiro a rodo aí de profissionais. Por quê? Porque deixa por conta do profissional escolher. Aí o cara, em vez de na cidade vizinha dele, aí para onde ele quer ir? Para Cumbuco, quer ir para Florianópolis, quer ir para Alagoas, né? Ele quer ir para Foz do Iguaçu, né? Pô, aí o cara vai para lá, fica uma semana lá, chega, entrega aquele relatório vergonhoso, né? Com aquele certificado, a única coisa que a gente cobra é o certificado. E isso está mudando, Hoje em dia, o Tribunal de Contas quer todos os relatórios de todos os servidores capacitados, que é os relatórios mensais de avaliação de desempenho dos resultados alcançados pela capacitação. Então, acabou essa brincadeira de nego estar viajando aí, gastando dinheiro público à toa para passear, quando ele deveria estar aplicando diretamente nas suas obrigações legais dentro da instituição aí, né? Então, vamos parar com isso aí, vamos concentrar. A partir de amanhã eu vou procurar um curso? Sim, procure um curso que realmente dê resultados, né? Quando convidam a gente para dar treinamento em company, a gente fala logo, você quer uma palestra ou você quer um curso? Porque se for curso, meu amigo, curso nosso, quem participa com a gente sabe, curso nosso tem avaliação, e se não alcançar a nota mínima desejável, a gente não emite certificado. Quando você pega um certificado da EGP com alguém aí, nós temos alunos aí que são testemunhas, é porque o cara aprendeu, né? Então, não adianta. Se é palestra, a gente vai lá e bate papo. Agora, se é curso, só pega o resultado se tiver a qualificação. Então, vamos pensar nisso aí também. Não é sair por aí agora, não tomamos o curso lá e o professor disse que a gente precisa capacitar os nossos profissionais. Capacitação, somente se qualificação, com avaliação de resultados e de desempenho com base naquele curso. Não teve resultado, não teve desempenho, Adriana Calcanhoto, devolva, tá? Pode ser um pouco ríspido o tratamento, o Derli é um gentleman no que trata, no trato das aulas, eu sou mais direto, eu sou peão de trecho mesmo, 30 anos fazendo auditoria, já vi de tudo, e é por isso que eu sou bem prático, bem pontual nas coisas,
não passo a mão na cabeça, não estou aqui para receber louros, nem para dizer que eu sou um professor bonzinho legal, não tenho nenhuma pretensão disso, eu estou aqui para bater a real para vocês, para expor a realidade das coisas e os comprometimentos, as sanções, as penalidades e muitas vezes o comprometimento da sua carreira. Eu conheço colegas, né? Que estão aí pagando 1,5 milhão. Você sabe que é 1,5 milhão para você que ganha, você acha que você ganha 15, 20 mil é muito dinheiro, mas você solidariamente responder por 1,5 milhão porque passou um procedimento de licitação fraudulento e você, dentro do seu cumprimento da atividade de controlador, não atentou e está respondendo solidariamente, né? O Tribunal de Contas acho que parcela em até 120 vezes aí, mas tá, meu amigo, né? É o dinheiro do seu apartamento, a educação do seu filho que está indo para o ralo. Por quê? Porque você foi inerte, você foi inoperante no desempenho da sua atividade, né? Então, muita atenção com isso. Tá, ele tá tocando terror, tá falando balela. Eu peguei só uns 3 pontos aqui que o Derli vai tratar na aula de sexta-feira para mostrar para vocês aqui, ó, as penalidades. E isso aqui, eu tô falando erga omnes para todo o staff, para todo aquele que apoia diretamente o gestor na sua governança, né? Resultados diretos para o ente, quando a conta é reprovada, quando ele está lá com problema no cálculo e tudo. Por quê? Porque o staff dele não foi proativo. Ó, primeiro, ele perde as transferências voluntárias, né, da União, do Estado, né? Ele perde a obtenção de garantias, é aquele quando você vai entrar em consórcios, você pede para o Estado ou para a União representar você como fiador. Contratações de operação de crédito, são aqueles financiamentos de longo prazo, renegociação de dívidas e etc., né? E tem mais. E as sanções, olha só, gente, olha só. Isso para o staff todo. Aqui, ó. Você tem lei de crime de responsabilidade, você tem lei de crime fiscal, você tem o Código Penal. Daí ele vai destrinchar isso tudo para vocês na sexta-feira. Gente, quem exerce cargo estratégico em administração pública não é brincadeira, não. Então, senhor prefeito, quando o senhor chega lá e diz assim, não, eu vou colocar o marido, o namorado da minha filha, que se formou em Direito agora, ele só tinha nota 10 na faculdade, ele vai ser o meu procurador. Cuidado, que o senhor pode não só estar se comprometendo, mas comprometendo a vida de uma pessoa que está começando agora. Quando você pega o seu segurança, que lhe livrou da bala, né, na sua campanha, e coloca ele para ser secretário de administração, o senhor está cavando uma cova rasa. Então, tome cuidado com isso. Olha lá, define crimes de prefeito e vereador, Decreto-Lei 201, improbidade administrativa. Quando o contador lá colocou para mim no relatório dele lá, dizendo que o sistema não presta, malversação de recurso público, da improbidade administrativa. No dia que você colocou lá no papel e mandou para mim assim, olha, senhor auditor, o meu balanço não está fechado porque, primeiro, eu não tive competência para analisar, e segundo, porque o sistema não presta, ou seja, você é refém do sistema, um sistema de contabilidade, né? Tá, mas aí você diz que o sistema não presta, beleza. Tá, o sistema não presta e você está pagando uma coisa que não presta, ou seja, você está ferindo a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do patrimônio público. Isso é improbidade administrativa. Você colocou no papel, tá? Remeta-se ao Ministério Público para que adote as providências necessárias para uma possível abertura de processo de improbidade administrativa. Nossa, uma bobagemzinha dessa pode acarretar improbidade administrativa? Eu não sei, vai depender do valor, vai depender da análise de mérito, uma série de coisas. Então, olha só, né? Olha só, coisas que você acha que é banal, quando na verdade são complexas e requer muita atenção. Olha só, a Lei Complementar 6490 define inelegibilidade, travou aqui, né? E prazos de cassação. Então tá tudo interligado. De onde você pecou na hora de montar o seu núcleo estratégico. Não, mas eu quero ele é meu parceiro e ele vai ficar comigo, eu só confio nele. Então capacite ele. Agora capacite dentro daquilo que eu falei, não mandando ele para Cumbuco nem para Foz do Iguaçu comprar celular barato, etc, né? Câmera de última geração, não. Tranque ele aí dentro do seu auditório aí, se não tem, pegue o auditório aí do IDEM ou de outro lugar qualquer aí, tranque esse pessoal lá uma semana com café, água, pãozinho, tudo que ele tem direito, né? E coloca esse pessoal para estudar
avaliando, porque aí o cara chega em casa, ao invés de assistir o Big Brother, ele vai pegar o material do dia seguinte para se concentrar, porque ele sabe que no dia seguinte o professor Edson vai estar lá, e se ele perdeu, um abraço, não tem negócio de, não, mas eu preciso do carro, meu amigo, você precisa do carro, você volta ano que vem, né? Tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Você não alcançou a nota mínima, não tem choro nem vela. Nós estamos na 10ª turma já do curso de capacitação de auditoria de conformidade. Foram 256 candidatos, só 56 conseguiram concluir até hoje. Tá, e você entra lá, tem lá na EGP Oficial, né, no Instagram, no Facebook, na página oficial lá do nosso canal no YouTube, e tem lá os cargos dos que foram aprovados. Você fala, não, mas deve ser tudo Zé Mané, gente, não. Você vê lá, tem coronel, né, tem controlador geral de Estado, tem presidente de conselho de fiscalização, né, do CFC, tem gerente de bancos, tem muita gente competente lá, tem conselheiro que não conseguiu terminar, tem auditor que não conseguiu terminar, né? Então tem muita gente. Então é disso que eu estou falando, é capacitar mesmo, é você se preparar para exercer a sua atividade. Governança, implantando plano de governo, por onde começar? Se você capacitou seu pessoal, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas se você não capacitou seu pessoal, olha como é que está a sua estrutura hoje. Está assim, ó. Você chega aqui, ó, procurador, né? Que tirava nota 10 lá, tá aqui. Mas o procurador não entende nada de prescrição e decadência de crédito tributário. Tá aí todo mundo aí, ó, porque ele não consegue dar caminho, ele não sabe. Você chega aqui, ó, pro pessoal lá, pro secretário de Finanças, ele foi um excelente gerente de banco, mas ele não sabe o que é receita de capital, ele não sabe o que é receita corrente, ele não sabe o que é um 33,90,36, pessoa física, um 39, pessoa jurídica, ele não sabe nada disso e tá lá, e o pessoal vai no bolo com ele, o pessoal quer mais fritar ele mesmo para poder tentar pegar o cargo dele. Você vai aqui, ó, pro cara do controle interno, ele tá lá lendo a transparência, mas ele não entende nada do que o balanço está falando. Aí dá sono aquilo ali, porque ele está lendo ali para ler, eu leio em casa. Né? E você vai para os outros setores, a mesma coisa. Então tá, você fica, seu prefeito, sem saber por onde começar. E nós vamos mostrar os reflexos disso ali na frente. Ou então você capacitou você escolheu estrategicamente os profissionais que vão compor a sua organização. Então cada um sabe o seu papel e sabe de que forma você tem que alcançar o sucesso da sua gestão, uma governabilidade nota 10. Ou seja, aquele padrão que o Derli estava falando lá de primeiro município do ranking, né? É isso que você tem que ficar, é isso que você tem que colocar na sua cabeça agora. Não, mas eu vou manter ele, mantenha, sabendo dos riscos que eu já falei en passant e sabendo que você pode capacitá-lo também se achar que tem tempo e que vale o investimento. Agora a gente vai começar a tratar de alguns pontos importantes aqui. Como eu já falei demais, eu peço até que o pessoal vá monitorando aqui para mim, para eu não ter que... Não, eu estou com o celular aqui, porque eu quero 9h30, 9h40, eu vou parar para algumas perguntas. Então, eu vou só finalizar essa parte aqui, depois eu abro para as perguntas. Tá? Então, pronto. Vou voltar aqui à transparência para retomar o entendimento. Então, pronto. Estou com minha gestão azeitada, meu núcleo estratégico era o que eu estava pensando, é o que eu preciso. E agora, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, então, tá simples. Eu vou te dar agora o pulo do gato aqui, e se você está com o seu núcleo estratégico, o que eu vou te falar aqui agora é coisa banal, o seu controlador, o seu auditor vai saber o que fazer, e com essas dicas que eu vou te dar aqui, você vai alcançar o paraíso rapidinho, tá? Vamos lá, analisando o balanço da gestão anterior. As ações da administração anterior podem definir o sucesso do seu mandato. Logo, não faz sentido vibrar com a gestão caótica realizada pelo seu adversário. Eu até brinquei no outro curso que assim que saiu o resultado da eleição, o prefeito lá do interior de São Paulo, hoje eu estou em Brasília, mas eu sou de São Paulo, ele ligou para mim e brincando, né, falando se eu não queria dar consultoria lá, se eu indicava alguém, né? Porque nós já fomos parceiros de alguns outros trabalhos, ele faz uma gestão muito séria e responsável. Eu falei, olha, desde 2015 eu não exerço mais e tal. Ele falou, pois é, Edson, eu quero que você me indique aí um controlador bom, você tem alguém aí? Eu falei, cara, em São Paulo a gente não tem, porque o pessoal que a gente vai capacitando
não demora uma semana, já estão empregados, porque todo dia a gente recebe ligação pedindo para indicar profissionais qualificados. Né? Ele, não, cara, porque é o seguinte, eu quero tornar o meu antecessor inelegível, eu vou acabar com a vida dele agora. Eu já, inclusive, ele está com uma série de convênios aqui, sem prestar contas, né? Aí ele pegou lá aquela súmula do PCU, a 230, que o pessoal, que houve uma alteração agora que diz que não é mais solidário, né? Acho que é 230, eu não sou muito bom em gravar números, porque eu tenho muita coisa na cabeça, mas acho que é 230. E no finalzinho lá ele tirou que responde solidário, e ele fazendo uma festa danada, ele falou, quando eu vou mandar rasgar tudo que for dele aqui para prejudicar, né? E eu falei, o senhor tem certeza disso? Eu falei, porque se o senhor fizer isso aí, primeiro o senhor vai parar de receber transferências voluntárias, né? Então, essas creches, essas escolas, o seu plano de governo vai para o buraco, porque a gente sabe que a maioria dos municípios hoje trabalha praticamente no governo. Toda a parte de investimento é feita com recurso ou do Estado ou da União. Então, se você fizer isso aí, você vai entrar no cálculo, você entrando no cálculo, você não recebe transferência voluntária, e sem transferência voluntária, a sua gestão sinceramente, está comprometida. É isso exatamente que você quer fazer? Tá. Aí ele já parou e pensou. O que precisa ficar na mente de vocês é o seguinte, até dia 31 de dezembro do ano anterior à sua posse, o problema é lá dele. Dia 1º do ano da sua posse, dia 1º de janeiro do ano da sua posse, o problema é seu. Então, tudo que ele fez de errado agora está na sua conta e você é que vai ter que corrigir para poder começar a trabalhar. Ou seja, não faz sentido nenhum você ficar fazendo festa, tentando prejudicar a prestação de contas do gestor anterior, porque vai cair na sua conta, companheiro. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido. Não é racional isso. Mas vamos lá, então. Mas o que eu preciso fazer para entender, então, a gestão do antecessor e de que forma eu preciso me precaver? Aí entra o seu pessoal de staff, contador, controlador, procurador, cada um atuando numa área. Aí está ponto primordial, saldo em caixa e restos a pagar, atenção com os recursos vinculados. Vamos falar disso ali daqui a pouco, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Dívida fundada e consolidada. Convênios firmados e contrapartidas asseguradas, dívida ativa tributária e não tributária, e as obrigações legais pendentes que o Derli falou e vai falar depois, que sem isso aí, bom, basicamente, isso aqui é auditoria de prospecção, que você vai ter que fazer no primeiro dia. Aí como é que seu contador, seu controlador, seu procurador vão mexer com isso aí, se vocês não têm conhecimento dessas áreas de atuação, né? Ah, vamos contratar uma empresa, não dá tempo, a empresa vai passar 6 meses aí trabalhando e sua gestão carece de ações imediatas. É daquela proatividade que eu disse, né? Então tá. E de que forma, então, eu vou obter essas informações aqui que eu falei, saldo de caixa, restos a pagar? Onde é que está isso aqui? Gente, enquanto para aquele auditor, para aquele controlador, para aquele contador lá do lado esquerdo, olhar isso aqui é um terror, para o cara capacitado, isso aqui, ó, é como se ele estivesse lendo um romance, uma enciclopédia. Quando ele vê nessa partezinha aqui do balanço, eu deixei minimizado porque as informações para esse momento são irrelevantes, mas quando ele pega esse balanço ali para ele, o que para muitos pode ser uma folha estática, sem nenhuma informação, para o contador que tem expertise em análise de balanço, isso aí é uma enciclopédia, um livro, o olho dele brilha, porque ele vê, só de bater o olho nas contas ali, gente, é um negócio impressionante. Eu fico até empolgado, assim, emocionado quando eu falo, porque você vê tanta coisa nesses númerozinhos aqui, ó, você começa a correlacionar tudo assim, ó, aí você bate o olho, né? Eu não sei se meu amigo Rony está aí hoje, né? Eu até pedi que ele participasse, é o controlador-geral da Paraíba, da primeira vez que eu auditei ele lá, ele me entregou a prestação de contas. Quando eu bati o olho assim, eu falei, tá errado. Aí ele achou que eu tava brincando, né? Ele falou, doutor, tá errado? Ele até me chamava de doutor. Eu falei, tá errado. Mas se eu nem olhou, eu falei, só de eu bater o olho no balanço, eu sei que tá errado. E foi dito e certo. Hoje ele tá aí. Hoje ele é a terceira autoridade em Audita 3 no país, hein? No país, né? E em 2015 ele não estava conseguindo nem fechar o balanço. Então, para você ver o que a dedicação e empenho faz com o cidadão. Mas tá, você pega isso aqui, olha, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser colírio, tem que ser fonte de informação para vocês, contador, controlador, auditor. Então tá,
Aí se você tem um sistema, tá aqui, ó. O sistema ele vai fazer tudo aqui sozinho para você. Ó. Você alimenta o sistema lá, ele fala, comparando esse exercício anterior, não se verifica variação negativa, ele sai analisando tudo, ó. Verifica-se que o ativo total, isso aqui ninguém digitou nada, não. Isso aí é o sistema que está fazendo tudo sozinho para você. Mas você não pode ficar refém do sistema. Olha lá, no B, ó, balanço para BP é balanço patrimonial 4, item B. Né? Verifica-se que o ativo total de 19 tarará é suficiente para quitar as obrigações com terceiros. Ou seja, ele já calculou passivo circulante, ele calculou passivo projetado, já fez a conta e já está lhe assegurando que aquilo ali realmente ele você tem caixa para chegar lá para o prefeito e dizer, não, prefeito, nesse momento nós temos recursos para suprir as nossas necessidades, né? E tem mais, aí você avança, né? Você, controlador, você, contador, pegando aquele balanço, você consegue visualizar isso tudo aqui? Né? Eu não quero que você fique refém do sistema, eu quero que você entenda. O sistema, ele vai otimizar os processos, mas você não pode ser refém dele. Olha lá, ó, você alimentou o sistema, aquela pecinha que não estava te dizendo nada, ó, ele já apurou superávit financeiro, já viu sua liquidez imediata, já viu liquidez corrente, liquidez seca, composição de endividamento, ele já está dizendo aqui, opa, olha aí, ó, atenção, seu índice, a composição do endividamento está fora do limite de referência. Ele te avisa lá, olha, eu estou te dando superávit financeiro reduzindo estoque. Gente, tem gente que pega a lei 4.320 e interpreta errado lá na hora de apurar o superávit financeiro e considera estoque. Gente, pelo amor de Deus, estoque só é para a entidade pública que transaciona no mercado. Aí sim, aquele estoque tem o poder de conversibilidade em dinheiro. Então, aí você considera. Aí você pega o balanço do cara, o cara está considerando superávit financeiro, aí tem lá Chamex, caneta, papel higiênico, aí a primeira coisa que eu pergunto, o mundo acaba hoje, você vai ser o último a receber, só sobrou o superávit financeiro que você, senhor contador, que você, senhor controlador, disse que era dinheiro, que era realizável. Aí eu lhe pergunto, você vai querer receber papel higiênico como dinheiro? Como quitação do seu salário pendente? Não, né? Pois é. E como você está me dizendo aí que seu superávit financeiro, papel higiênico, caneta, papel, bobina de computador é dinheiro? Se você assinar um documento dizendo que você quer receber isso, se o mundo acabar hoje, não tem problema nenhum. Mas fora isso, gente, estoque para município não é dinheiro, a menos que o município tenha alguma fundação, alguma autarquia, alguma entidade que utilize, e obviamente na consolidação do balanço isso vai estar constando, que transacione direto ou indiretamente no mercado. Aí tá, o município ele tem uma empresa de pavimentação, constrói manilhas, tá? Eu tenho no meu pátio lá 15 mil manilhas, 20 mil meio-fios, tá? Isso é estoque, porque eu vendo, tá? Agora, se eu tenho 15 mil manilhas e 20 mil meio-fios lá para pavimentar o bairro de Xorroxó de dentro, obviamente isso não é dinheiro, né? Porque o poder de conversibilidade dele não é imediato. Então tá, você vê que até isso o sistema alerta, mas você não pode ser refém do sistema, isso você tem que saber. Olha lá, o sistema, ele mostrou isso aqui para você, mas ele não te deixou órfão, ele ainda vem para cá, ó, ele ainda vem para cá, ainda explica item por item para você. Olha lá, analisando se o índice de endividamento geral do período é 0,13, constata-se que o ativo total é suficiente para honrar os compromissos. E ele sai fazendo o exame de tudo, analisando e tratando para você. Beleza, maravilha. Mas o sistema, tanto de contabilidade quanto de auditoria, ele vem para quê? Para tentar otimizar o seu trabalho e não para fazer o trabalho para você. Você tem obrigação de entender e interpretar essas informações de forma clara e fidedigna para atender os diversos stakeholders, inclusive não comprometendo a gestão. Porque, como eu disse, o Tribunal de Contas está de olho. Se o seu ainda não começou a te cobrar, pode ficar tranquilo que cedo ou tarde a sua conta vai chegar. Ok? Tá. Ele continua analisando e tratando o endividamento, fazendo tudo. Então tá. Tem um sistema, maravilha, o sistema faz para você, mas você é obrigado a entender isso. Pronto, a partir de toda essa interpretação, né, que as peças contábeis vão te dar no primeiro momento, eu parto para onde?
tá. Aqui só mais um detalhe. O fechamento do balanço que eu tanto falo. Gente, contador tem que saber fechar balanço. Contador tem que saber fechar balanço. Não pode ser refém do sistema. Por quê? Porque tanto o Tribunal de Contas como o sistema de auditoria hoje, se o auditor não souber fazer na mão, o sistema vai lá e vai fechar tudo. Ó. Ele pega os principais pontos das peças contábeis, o anexo 12 ao 18, da 4.320, e ele sai fechando tudo. Ó. Onde tiver inconsistência, aqui, ó, variação do PL deu diferença na DMPL. Por quê? Olha lá, ó. Porque teve algum lançamento manual que ele fez lá no balanço patrimonial dele, obviamente não transitou pela DVP, né? Não transitou pela DVP, e aí tá, quando eu abato o meu patrimônio, meu balanço patrimonial lá, o meu PL do ano atual, menos o ano anterior, deveria bater com a variação da DVP. Não bateu por quê? Porque eu fiz um lançamento manual. Teve nota explicativa? Não. Aí o cara põe logo a culpa no sistema. Não, o sistema que não está fechando. Quando você começa a avaliar, você pega o razão, você vê lá que teve uma conta, que ele fez um ajuste de exercício anterior e esqueceu de fazer a nota explicativa, tá bom? Então, hoje em dia não tem mais isso, a gente pega tudo, não tem jeito. Até o auditor, se ele não for bom nisso e ele tiver um sistema, o sistema vai pegar tudo. Então, não tem jeito. O jeito é aprender contabilidade, não tem jeito. Controlador, contador e auditor tem que saber contabilidade, a menos que ele tenha sido aprovado para, por exemplo, eu sou auditor de TI, tá? O auditor de TI, ele, obviamente, ele não tem obrigação de saber, mas se você fez concurso para o município de auditor interno, lato sensu, quando eu digo é para tudo, estrito sensu seria para TI, se é lato sensu, companheiro, você tem que saber tudo. Você tem que saber tudo, não tem choro e nem vela, né? Outro detalhe importante, já tem municípios aí, né, demitindo servidores porque não estão alcançando nota mínima nas avaliações de desempenho. Auditor ganhando 25 mil por mês, que não sabe analisar balanço, que não sabe analisar licitação, não passou na avaliação, está perdendo o cargo, entrou na justiça, e o juiz está dizendo, meu amigo, está aqui, ó, no seu concurso, está dizendo as aptidões que você tinha que ter e você atestou por meio dos seus inúmeros atestados de capacitação, pós-graduação, né? Pós-graduação, mestrado e doutorado, senhor doutor, você disse que tinha competência para exercer o cargo. E por avaliação, foi constatado que você não tem. Nada tenho a fazer. Faça o próximo concurso e boa sorte. E, por fim, você tem que tratar essa informação. Se o sistema não faz, faça da mão, senhor controlador. Pegue todos esses pontos que eu falei ali e vá tratando de um por um. Para quê? Para no dia que você chegar na reunião lá com o seu estado, falar, prefeito, a situação atual do nosso município é essa aqui, olha. Por exemplo, olha, eu peguei o balanço patrimonial dele lá, ó, e lá em achado e evidência eu constatei que não apresenta em estrutura e forma adequada, olha. Tem contas negativas, o PL não está batendo com a DVP, e tudo isso são informações fidedignas que, levadas ao pé da letra da resolução aí, da lei complementar aí do estado de Rondônia, né? É a 154, não é isso? Artigo 16, inciso 3b, é reprovação sumária de conta, né? Então, tá vendo aí que você tem condição de passar informação fidedigna e tempestiva com a mera análise de um balanço? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para o gestor na tomada de decisão. Mas vamos lá, agora eu vou começar. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, gente, que eu me empolgo. Se deixar, eu falo até amanhã de manhã sem beber água. Tá, vamos lá. Analisando o balanço da gestão anterior. Pontos a serem observados no primeiro dia de governo. Saldo de caixa e restos a pagar. Qual a composição? Você vai ter que dizer para o prefeito hoje, porque não basta ter dinheiro no caixa. Qual a composição do seu caixa, senhor controlador, senhor contador? O senhor tem que dizer em relação aos recursos próprios e vinculados. Ah, tá, eu tenho dúvidas no que seja recursos vinculados. Os recursos legalmente, está lá na lei de responsabilidade fiscal, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Tá? Eu tenho dinheiro lá no caixa, que eu estou dizendo ao prefeito que eu tenho, só que esse dinheiro é da farmácia popular
ou é despesa do Fundeb, ou de outro PENAI, ou de qualquer um desses programas, e não vai servir para eu pagar o rapaz da merenda, não vai servir para eu pagar o rapaz do pão, e etc. Não vai servir para eu pagar a conta de luz. Então, tudo isso aí eu tenho que saber e falar para o prefeito. Olha, prefeito, nós temos dinheiro, mas o dinheiro em caixa que eu tenho não serve para honrar os compromissos assumidos na gestão anterior. Aí, qual é o procedimento? Aí, senhor procurador, é o senhor que vai me dizer quais são os procedimentos, né? Acionar o Tribunal de Contas, abrir sindicância interna para apurar a responsabilidade dos que deram causa a não cumprimento do que determina a lei 4.000, da lei de responsabilidade fiscal, que nos 4 últimos meses do último mandato tem que deixar o dinheiro lá direitinho para cumprir com as obrigações, etc. Qual a composição do seu passivo em relação a recursos próprios e vinculados? Cai na mesma coisa que eu falei lá em cima. E passivo projetado, você sabe calcular o passivo projetado? Não, você tem que aprender a calcular o passivo projetado, que é o quê? O seu passivo circulante, mas os restos a pagar não processados que estão lá no balanço financeiro, ou que você também pode pegar no seu balanço orçamentário. Isso aí é feijão com arroz. Se o seu staff está bem estruturado, está sabendo o que eu estou falando e vai, a partir de amanhã, já começar a adotar essas providências. Se não está entendendo nada, infelizmente, vamos ter que correr atrás do prejuízo, ainda que intempestivamente. Saldo em caixas e em restos a pagar. Como é que eu faço isso? Bom, se eu for pegar as demonstrações contábeis e pelo que a gente vê aí, 99% das coisas tudo furado, eu não posso confiar. Qual é a fonte? Eu vou lá no Tribunal de Contas e peço os balanços consolidados, que lá eu posso confiar. Eu sei lá se alguém maquiou o balanço para me enganar e deixou lá prontinho. Aqui, olha, aqui ó, na transição eles entregaram todos os balanços. Eu não confio, eu vou lá no Tribunal de Contas e peço. Quero comparar tudo, caixa, equivalente de caixa por fonte de receita, vou lá no passivo, vou conferir restos a pagar processados, não processados. Detalhe importante, não fiquem massacrando os prestadores de serviço, os servidores com perseguição, isso não cabe mais, gente. Ficar cancelando o resto a pagar. Não, o rapaz que forneceu o pão, não paga ele não, que ele apoiava a oposição. Gente, pelo amor de Deus, isso é mesquinho, isso é insignificante, é improdutivo. Ele vai entrar com uma medida, com uma ação e vai reaver esse dinheiro, vai gerar um desgaste, animosidade, sem propósito nenhum. Não estou mandando pagar ninguém que não tenha direito, não. Eu estou dizendo que o controlador, junto com o seu staff, tem que pegar todos os processos de restos a pagar, ver a origem, ver a destinação, ver a fidedignidade da informação e, se procedente, adotar os meios necessários à quitação dessas obrigações. E não ficar controlando, cancelando tudo. A gente pega por aí e isso causa até desânimo na gente, os controladores que têm preguiça, né? Preguiça de analisar e fala: senhor prefeito, vamos baixar um decreto aí dizendo que vamos suspender todos os pagamentos até que uma empresa de auditoria faça uma análise. Para com isso, meu amigo, de contratar, o município não tem dinheiro. Quem tem que fazer essa análise tempestiva é você. Leve isso para casa, vai analisando aí, analisa 10, 20, 30 por dia aí, porque você é cargo comissionado de dedicação exclusiva, então você tem que estar posto dia e noite aí, até você colocar a máquina para andar. E não vamos ter que licitar, então tá, o pobre do menino lá que forneceu o pão, né? O pobre do rapaz lá da empresa de limpeza, que faxinava o município aí, tá lá sem poder alimentar a família dele, porque você, diante da sua incompetência para analisar, né, os processos, porque não sabe de que forma começar, prendendo o pagamento do pessoal, isso não é justo. Pelo amor de Deus, não adotem. Se vocês adotavam esse procedimento, eu peço sinceramente que parem de fazer isso, porque isso, além de desonesto, é desumano, tá certo? Observar a legislação concernente à prioridade de pagamentos, traçando uma estratégia quanto à quitação de atividades essenciais para o funcionamento da administração. Gente, esse é um ponto importantíssimo. O prefeito, no seu plano de governo, ele disse que no primeiro 6 meses ele ia construir 10 creches, tá? Aí ele está lá com dinheiro, né? Mas aí ele tem, né? Lembre-se que eu falei lá no começo, né? E por isso que a gente vai construindo conhecimento, lá que eu falei de economia, né? Dos fatores de produção, terra, capital e trabalho, que a gente sabe que são escassos e insuficientes para atender às demandas da sociedade. Então tá, eu tenho obra, folha e conta de luz para pagar. Tá, eu vou começar uma obra e por isso que o controlador e o meu eficiente contador me deram a situação e já me
esclareceram, já me orientaram de que eu não tenho recurso para começar a obra, né? Porque senão eu estou navegando em mar, eu sou passageiro da agonia, né? Eu tô navegando em mares desconhecidos, né? Mas não, minha equipe é proeficiente, é ativa, eu estou naquele segundo escalão que eu mostrei. Eles me disseram lá, olha, prefeito, não dá para começar as obras agora. Por quê? Porque a gente tem prioridade com folha, né? O pessoal precisa trabalhar, né? Inclusive o fiscal que vai auditar a obra que o senhor quer começar, né? Sem ele, a gente não consegue tocar a obra, né? Conta de luz, não tem como a gente tocar a obra no escuro, porque vão cortar a luz, não vai poder empenhar, nem liquidar, nem pagar. Inclusive, o senhor não vai poder nem acessar a internet para ver se estão falando mal ou bem do senhor. Então, prefeito, suspenda o seu plano de governo e vamos recomeçar. Gente, o plano de governo ele tem que ser repensado durante a campanha lá, você tem que ir monitorando, por isso que você tem que ter um staff bom, ele vai monitorando por meio das publicações ou em consultas ao Tribunal de Contas, a execução orçamentária para você ir adequando o seu plano de governo de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira que você tem, para você não ter surpresa e não prometer, né, às cegas, construção de 20 creches no primeiro mês, sendo que você sequer sabe se vai ter dinheiro para isso. Isso já compromete, já começa a gerar desgaste, a oposição vai atuar, a Câmara vai atuar, as ONGs, os conselhos e etc. Vai cair, você está jogando tudo contra você, a sua governabilidade, que eu falei tanto no começo, foi por água abaixo, porque você está pecando, né, em princípios elementares de administração, porque está mal assessorado. Então, vamos prestar atenção nisso aí. Dívida pública fundada e consolidada, né? Não é sinônimo de dívida ativa. Então, a gente tem que ver a dívida consolidada, que é aquilo que está lá no passivo não circulante, que é diferente da dívida ativa, que embora chame dívida, mas é um direito. Então, tá aí, ó, são conceitos técnicos que controlador, auditor e esse pessoal que eu já falei tem que ter conhecimento para quê? Para que nos primeiros dias de gestão ele já apure dívida consolidada. Opa, se eu não honrar contrato com dívida consolidada, cai lá naquilo que o professor Derli falou, minhas transferências voluntárias eu vou deixar de receber e etc. Opa, se tiver convênio, que é transferência voluntária, eu vou deixar de receber a creche que eu ia inaugurar semana que vem, não vou poder inaugurar porque o dinheiro que entrar na conta está travado por conta do cálculo lá. Por quê? Porque eu não cumpri norma, preceito legal no que se refere à consolidação da dívida fundada, né, que outros chamam de consolidada. Então, tudo isso são pontos importantes, tá? Aí ele fala aqui dos limites e tal, da dívida consolidada, que tem que ser de 2 ou de 1,2 no caso de municípios. Aí ele fala da receita corrente líquida também, que eu não vou entrar nesse ponto agora, se for o caso eu entro depois. Eu até demonstro alguns pontos de como se apurar a receita corrente líquida, a receita consolidada e tal, mas eu vou dar uma passada nisso aqui, porque senão vai comprometer o resto da nossa aula. Ainda falo de que forma você apura a dívida consolidada, você precisa consolidar os balanços e etc. Mas o que isso tudo aqui, esse pulo do gato, essas noções que eu estou dando para vocês, é para uma auditoria prospectiva no início da gestão. Eu vou falar isso depois com mais detalhes, lá na quinta-feira, mas para vocês, a partir de amanhã, já ir lendo isso. Se você é do métier, se você conhece, você sabe o que eu estou falando e você vai saber o que fazer com essas informações, tá? Estou dando pulo de gato aí, que você iria gastar aí no mínimo 30, 50 mil para uma auditoria e fazer, né, para você, e realizar para você. Eu estou te dando exatamente o que você tem que fazer para deixar a sua gestão funcionando até março agora, até o final de março e tal, com pontos rápidos de serem resolvidos. Existem convênios de execução, as prestações de contas foram apresentadas, ao invés de rasgar a prestação de conta lá do seu colega da oposição, meu amigo, mude o seu ponto de vista, vá lá, chame ele, ajude a fechar. Por quê? Porque senão você vai para o cálculo, você já viu o que acontece, não faz sentido você querer prejudicar o seu colega da gestão anterior. Por quê? Porque o problema era dele até dia 31, agora o problema é seu. O objetivo foi concluído e a prestação de contas foi aprovada pelo concedente. Aí entra o contraponto. Não é também para você pegar e ficar provando tudo sem analisar.
coloque o seu pessoal de staff, o seu pessoal de obra, de engenharia aí, tal, para analisar tudo. Porque tá lá, lembra que eu falei da súmula 230 do TCU? No finalzinho aqui ele falava que responde solidariamente. Agora não responde mais, mas nem por isso você vai deixar de analisar ou vai analisar de maneira superficial para tentar não cair no cálculo. O que adianta você cair no cálculo e atestando que uma obra foi realizada de maneira adequada quando a gente não sabe que não foi? Cedo ou tarde, quando o pessoal que forneceu o dinheiro, no caso o concedente, vier analisar, vai perceber isso, você vai voltar para o cálculo, se é que já não está, e ainda, sobretudo, agora com a responsabilidade, porque o outro gestor vai falar, não, eu deixei tudo muito bem feito aí, ele que estragou minha obra lá. E realmente, ele deixou, você disse que estava boa, quando eu vim para fiscalizar, não está mais, tem algum problema aí, meu amigo, e agora o problema é seu, né? O problema é seu. Convênios firmados e contrapartidas asseguradas, é o que eu falei, né? Olha lá, a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no Siconv é fator restritivo para novas transferências e tal. Então você tem que correr atrás agora para ajustar tudo isso. O Derli vai falar isso detalhadamente na sexta-feira. Por isso que eu estou passando aqui, dando alguns pontos. Tá? E se não estava legal aquilo que eu falei lá, você vai abrir tomada de contas especial. E como é que abre tomada de contas especial, gente? O procurador sabe, o controlador sabe. Então vamos lá, senhor controlador, senhor procurador, a partir de amanhã demorou, já é, vamos chamar o pessoal das obras, relatório pormenorizado, detalhado, e vamos abrir a tomada de contas especial, obedecendo o rito ordinário que o TCU preconiza se for recurso federal. Se for recurso estadual, você vai ver o órgão de controle aí do seu estado para ver qual rito ordinário. Ordinário é aquele que obedece todas as etapas, é diferente do rito sumário, que é aquele resumido, né? Então é o rito ordinário mesmo da tomada de contas especial. Dívida ativa tributária e não tributária, isso aí é recurso público, é dinheiro seu que está lá sem receber. Você tem que fazer um estudo, né? Você tem que fazer um estudo para ver se está tendo prescrição, se está tendo decadência, porque você não responde por improbidade administrativa, mas você tem uma série de outras culminações, né? Que geram pela má administração dos recursos públicos e tal, né? Dentro daquelas leis lá que a gente citou nos parágrafos anteriores. Precisamos ver a reclassificação da dívida ativa, né? E do ativo não circulante, isso aí para contador e controlador, isso é feijão com arroz, ou seja, o que está lá no ativo não circulante, se tem condição de ser realizado, sobe para o circulante, e aquilo que está no circulante não tem condição de ser realizado, desce para o não circulante, e assim vai, é um fluxo tranquilo ou comum, né? De escrituração contábil, mas o contador tem que ter ciência disso, e sobretudo o controlador, porque no final do ano tudo cai na conta dele, não adianta, né? Como eu disse, o controlador é o guardião do município. No final do ano, tudo vai cair na sua conta, companheiro, né? Quer seja se aprovando com ressalva ou sem ressalva, você vai responder, tá bom? Aí tá, pontos, aí eu tô dando mais dicas aqui, ó, pontos da dívida ativa tributária a serem analisados, qual o percentual da dívida ativa em relação ao seu ativo total. Atenção para aquela análise gerencial lá que o sistema faz para você. Existe efetivamente a possibilidade de realização do montante escrito? Foi realizado o estudo de ajuste para perda? Os valores estão atualizados? Qual o percentual anual de recebimento em relação ao montante para você projetar suas perdas? Renúncia de receita, improbidade administrativa e tal. Eu estou deixando um artigo aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina e dá o pulo do gato em muita coisa aí para vocês. Então tá aí, ó, secretário de Finanças, controlador, contador e secretário de Planejamento tem que estar por dentro disso aí. Para quê? Porque a dívida ativa é um dos pontos que mais reprova contas em um município, é a má gestão de dívida ativa, né? Má gestão dos recursos públicos. Por quê? Porque cai lá no princípio elementar. Quando você vai falar em direito administrativo, você já começa falando na supremacia e indisponibilidade, né? Supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio público. Se você está deixando de cobrar, você está deixando de
você está deixando prescrever, você vai ter que responder por isso aí, né? Porque o município está tendo perda, né? Está tendo perda, né? O erário está tendo perda. Então, você vai ter que responder. Então, é um ponto importantíssimo, atenção especial para isso aí. Aqui eu dou mais uns pulos do gato para a dívida ativa, tributária e não tributária, e tá corrido, mas atingimos a nossa meta. A partir de amanhã, a gente vai falar de planejando os próximos 4 anos, LDO, LOA e revisão do PPA, para podermos pensar já no planejamento, nos procedimentos de auditoria e de controle da nossa gestão. Gente, agora eu vou minimizar aqui, eu vou abrir minha tela para a gente começar a nossa conversa. Bom, gente, não quero assustar, até que o quórum está alto, geralmente quando eu começo a falar nas apresentações tem 80, 100, quando eu começo a falar dos problemas que eu vou ver lá, o pessoal fala, Edson, segura a bronca aí, porque só tem 20 agora, mas não tinha 100, 80 já saíram, porque o cara prefere não ouvir prefere não enxergar do que ver a realidade. Gente, é o que eu disse, eu não estou aqui patrocinando nada, eu não estou aqui promovendo nada, é só você, eu dei todo o caminho para vocês aí, dei norma, dei tudo, é só ler a norma lá, você está achando que eu estou inventando alguma coisa, é só ler a norma, é só pegar, se você está entrando agora, as manifestações dos tribunais de contas, quanto às contas anteriores do seu município aí, você vai ver que eu não estou falando nenhuma impropriedade aqui. A aula de hoje foi basicamente para quê? Para a partir de amanhã você pegar esse material, juntar aí com o seu staff, né? E já começar a adotar essas providências ainda que intempestivamente. Você tinha que ter começado lá dia 1º de janeiro, não começou? Começa agora. Ah, não sei por onde começar. Chama alguém aí, pega um colega da área de contabilidade, manda ele analisar o balanço para você, porque a chave de tudo está para o começo agora, a chave de tudo está no balanço. Está no balanço, a chave de tudo está no balanço. É como eu disse, gente, volto a dizer aqui, controlador, auditor, contador. Quando vocês pegam, vocês vão ter, e eu espero em Deus que vocês cheguem nesse nível. Quando vocês pegarem um balanço patrimonial, uma prestação de contas do município, da sua entidade ou qualquer que seja, vocês têm que olhar aquilo ali como se fosse um romance de Jorge Amado. Seu olho tem que brilhar ali, ó, Capitães de Areia, você lendo Jorge Amado. Seu olho tem que brilhar e você dizer, meu Deus, quanta coisa linda tem aqui. Ainda que esteja certo ou que esteja errado, mas você tem que ter aquele feedback mental, dizer, meu Deus, eu estou conseguindo enxergar tanta coisa aqui, como o Senhor é bom, meu Deus. Glória a Ti, ó Pai. Porque eu estou... E não pegar e fazer como aquele cara da foto lá, ó, gerar no sistema lá, imprimir de qualquer jeito, não vai nem para reunião, porque se o cara perguntar lá o que é o superávit financeiro, você vai lá, tá lá com papel higiênico, com Chamex, no seu superávit financeiro tá lá 150 mil, que é justamente o que o prefeito precisa para abrir uma dispensa de licitação lá para reformar a pavimentação da rua de Xorroxó lá, mas é papel higiênico, o prefeito não vai poder sair vendendo papel higiênico para utilizar esse dinheiro, e o restante está comprometido. Bom, a partir de agora eu abro aí para possíveis questionamentos, né? Se for possível. Volto a dizer, não é nada pessoal, estou alertando vocês simplesmente, o meu papel aqui é esse. Na sexta-feira o professor Derli volta de novo, dando todo aquele feedback legal, o Derli, eu sempre falo que ele é um gentleman, né? Eu tô mais para estilo cangaceiro, assim, meu negócio é capitão do BOP mesmo, chegou chutando a porta, vamos resolver, tem que resolver, mas não tomem como nada pessoal, eu estou aqui tentando alertar vocês, né? Hoje, terça-feira de carnaval, a gente poderia estar numa festa aqui, num hotel, trancado ainda que fosse, né? Descansando, poderia estar com a minha família, estou aqui com vocês, e vocês estão aqui, né? Há 2 horas me ouvindo, então, gente, não é possível que nós estejamos aqui em vão, né? Um falando bobagem para o outro não escutar e tal. Não, eu acho que nós temos um propósito sério aqui, nós temos uma instituição de responsabilidade que é o IDEM, né? Ele está patrocinando esse evento, né? Então nós temos interesses comuns, né? Em produzir um município melhor, um país melhor. Então, a partir de agora, aí eu abro a palavra a vocês aí, podem
críticas, sugestões, reclamações, contra-argumentações. Eu não discuto política, futebol, religião e doutrina, né? Por quê? Porque a gente já sabe que não dá certo, mas ouvirei, respeito a opinião de todos vocês aí. É só abrir o microfone aí, se tiver alguém gerenciando aí do IDEM, pode, se tiver algumas questões aí em aberto, pode passar para a gente, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Professor, eu gostaria de lembrar o pessoal para entrar no chat para responder, para preencher o questionáriozinho de frequência, que é bem rapidinho, e ainda faltam muitos. E, antecipadamente, eu gostaria de parabenizar pela didática, pela aula. Eu sou pedagoga e, assim, eu não sou contadora, eu não sou administradora, eu sou pedagoga. E o senhor deu uma excelente aula, muito clara, até eu entendi. Acho que já vou até fazer já administração. O senhor está de parabéns. Muito, muito, muito clara a sua aula. O senhor está de parabéns, muito bom. Pessoal, então, só relembrando aí, hein? Olha a frequência lá que é importante, tá? Parabéns, professor. Sua aula foi bastante didática. Eu sou a Cleusa, sou contadora do município de Santa Luzia. Dentro do nosso estado de Rondônia, nós somos o município, diante da análise da STN, ficamos aí em primeiro lugar. Suas palavras foram corretas, você explanou corretamente. E outra coisa, a sua explanação deixou bem claro, principalmente quem deveria estar ouvindo essa palestra seriam os prefeitos. É igual o senhor falou, a maioria dos prefeitos, eles colocam pessoas para assumir cargos importantes de responsabilidade, de conhecimento, geralmente por questões políticas. Então, eu sempre questiono isso, porque eu já estou na contabilidade há 22 anos. Eu fui controladora por 7 anos. E eu sei que a gente tem que ter um conhecimento, não só didático, como dentro da legislação também, para poder operar e fazer o nosso trabalho. As suas palavras foram bastante incisivas, principalmente na contabilidade, com relação à análise de balanço. A gente só aprende isso com o tempo, e se aperfeiçoando, e tendo interesse também. E é uma profissão que eu me dediquei, e gosto muito. Nossa, estou amando a sua palestra, vou até o fim, eu não assisti ontem, porque não deu. Até agradeço o Beto da IDEM, Beto é meu amigo aqui de Polém de Moura. Um abraço, Beto, se você estiver aí. E eu digo para você, essa palestra deveria ser feita para prefeitos. Prefeitos precisam ouvir. Porque às vezes a gente fala, a gente não tem força tanto técnica do que a política. Infelizmente, a política tem falado mais alto hoje. Isso prejudica uma gestão. Mas meus parabéns, professor. Muito obrigado, Cleusa. A gente fica feliz em saber que pessoas, né, com tanta experiência assim comungam do nosso entendimento e muitas vezes abrem mão até dos seus próprios cargos, como você bem falou aí, para quê? Em prol de uma gestão melhor, em prol do sucesso, né, da gestão, dos lucros sociais, né? Porque, gente, é sério isso, os reflexos são imensuráveis. Quando você, senhor gestor, quando você, senhor prefeito, nomeia, ou quando você, sem qualificação, assume um cargo desse, os riscos são altíssimos, compromete a governabilidade, gente. E aí depois, quando falta oxigênio, no caso da pandemia, quando falta o remédio na farmácia do seu município, é problema de gestão, tá certo? E aí você está prejudicando uma série de pessoas, seu prefeito, seu controlador, seu contador e etc., todos aqueles que eu mencionei. Por quê? Por incompetência, por falta de preparo. Então, você quer assumir, assuma o cargo, mas procure se qualificar para isso. Ninguém está dizendo que você não pode exercer, não. Mas tenha em mente que hoje você é controlador e não tem, hoje você é consultor, sei lá o que aí, ou cargo que você exerça dentro da administração, você seja até o rapaz, o zelador do prédio, mas você tem um compromisso social com todo mundo. Por quê? Porque o dia que você, senhor zelador, não limpa direito a instituição,
ou seja, interdita um setor de contabilidade, muitas vezes o empenho que ia pagar a compra do remédio ou da prótese e tal, de um procedimento eletivo lá no hospital, não sai, atrasa 6 meses. Então, aquele senhor lá que precisava fazer um transplante, etc., não faz. Por quê? Porque o zelador, né, tomou as canjibrinas no carnaval, não foi trabalhar, a contabilidade não pôde exercer sua atividade. Então, gente, exercer cargo público é um mistério de responsabilidade, porque você não está só cuidando da sua vida, não. É diferente do emprego privado, da sua empresa privada. Você está cuidando do interesse de, muitas vezes, de milhões, inclusive dos seus filhos e etc. Então, é isso que tem que ficar claro. Mas eu já terminei minha palestra e volto a falar mais do que os outros. Desculpa. Professor, eu não sei, meus outros colegas que estão aqui na live passam pelo mesmo problema que eu tenho passado, que é a questão do planejamento. O que acontece? Hoje o Tribunal de Contas, ele só não analisa o quantitativo, ele quer saber da qualidade. E essa qualidade, pelo menos o tribunal nosso aqui, quando faz análise, eu trabalhei na gestão passada, tive até um colega, eu até digo sempre para ele, parabéns, eu não tive problema no meu balanço, minhas contas foram aprovadas sem ressalva pelo Tribunal Santa Luzia do Oeste. Eu me dedico bastante na minha profissão. E em outros anos, né, sempre troca de secretário de planejamento, geralmente eles não têm conhecimento, eles não conseguem fazer uma análise e acompanhar as metas, as prioridades, os indicativos. E eu tenho até, às vezes, eu brigo muito no trabalho. Eu falo, olha, estude, procure. Isso aqui vai me dar problema. Porque isso é tudo na contabilidade. Pelo menos no Estado, o nosso tribunal, geralmente, quando manda, eu pedir uma nota explicativa, ou fazer uma defesa, ou se justificar, vem do prefeito para o contador. Eu fico pé da vida. Quando eu vejo que a responsabilidade está acompanhando, é do planejamento. Então, faz o orçamento e desobedecerá. Só acompanha os decretos de anulação, suplementação, superar, sei o que faço análise e faço os valores, né? Porque eu pego do balanço patrimonial. Mas o resto, eu falo, cara, se dedica, você tem que acompanhar os indicativos, como é que está funcionando a execução orçamentária. Senão não dá, não acompanham. Então, isso é uma deficiência bastante grande hoje, que eu vejo, no planejamento. Aí eu falo, olha, vai terminar na contabilidade. Aí quando eu vou fazer uma análise, eu falo, aqui nós vamos ter problema. Então, eu acredito assim, na minha opinião, o pessoal do planejamento, eles têm que se dedicar mais, acompanhar mais e entender. Porque senão eles não conseguem ter essa visão lá na frente dessa qualidade de serviço. Porque o que mais o tribunal pede, eu sempre falo também, gente, é a qualidade de serviço. O ponto final é quem? É a sociedade. Verdade. O benefício da qualidade tem que ser para o povo. Né? Não é só você ter isso em quantitativo, mas vamos ver se a qualidade realmente atendeu. Eu creio, né? Só complementando aí a sua ideia, eu espero que em breve, né, eu sou especialista em administração pública, estudo muito ciência política e tal, né? Ciência política, eu não detesto política, tenho aversão à política, eu estudo ciência política. E eu também trabalho com prefeito, não olho nem que participe. Pois é, então. E eu espero que nos próximos encontros, né, a gente possa estar falando exatamente, eu não precise ter que começar falando dessas coisas. A gente possa, porque já passou da ocasião, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas do município, gente, não quer mais analisar balanço. Análise de balanço é procedimento meio, eles querem atividade fim, eles querem efetividade, mas infelizmente a gente sequer consegue fechar os balanços. Como é que eu, do Tribunal de Contas, eu, auditor, vou realizar análise gerencial num balanço furado, gente? Não faz sentido. Então, a gente volta, eu tenho que começar sempre do zero, e isso vai e volta, e todo ano eu tenho que começar a palestra falando a mesma coisa, porque a qualidade da informação não melhora. Eu quero chegar no momento em que nós possamos iniciar a nossa conversa falando de PPA, LDO, planejamento, estruturas macro de planejamento, índices de projeção de receita, de despesa, né? Adoção de providências voltada para as demandas da sociedade. É isso que a gente precisa, né? Mas aí eu sempre falo dentro da administração
que o setor de planejamento é o ponto inicial e crucial da administração pública. Sim. Se começar mal, termina mal. Termina mal. Se fazer uma boa análise, você tem que conhecer o funcionamento, as regiões, as necessidades e principalmente ouvir a população. Correto. Prefeito inteligente, ele faz audiência, ele ouve o povo. Exatamente. Porque quem vai direcionar a gestão e o orçamento e as prioridades, quem? É o povo. Eles que necessitam. Eles vão dizer. E outra coisa, eu costumo dizer para o prefeito que ele é simplesmente um mero gestor, administrador do povo, não dos anseios do que ele quer fazer. Ele tem que ouvir o que o povo necessita. Perfeito. Eu tenho sempre essa opinião comigo. Tá certo. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. Vamos lá, gente. Mais alguém aí quer fazer alguma explanação? Fiquem à vontade aí. Né? Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço a sua participação, Cleusa. Vou dar uma olhadinha na hora aqui. Gente, é como eu falo. Ó, não existe pergunta boba, a gente está aqui a hora de aprender, é o que eu falo também nos cursos de capacitação, a hora de aprender, a hora de errar, é agora, né? A gente tem essas oportunidades ímpares, sabe lá quando o IDEM vai promover outro evento desses aí para essa região, sabe-se lá que a pessoa que for falar vai tratar desse mesmo ponto, pode tratar de outros pontos, então o momento é agora, por isso que eu falo, a partir de amanhã vamos mudar nossa mentalidade, vamos procurar aprender e tirar dúvidas, porque a hora é agora, a gente está aqui, vamos aproveitar. Eu não sei se o professor Derli conseguiu chegar aí, se ele já chegou, por favor que se manifeste também, mas é isso aí então, como diz o cara do leilão lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, se não tiver ninguém, nós temos mais 2 minutos aí, se não tiver ninguém, a gente vai encerrar aí, retomar amanhã de onde paramos, começando a falar de LDO, que é o que interessa pra gente, LDO, PTA, LDO, LOA. E aí na quinta-feira, se tudo correr certo, correr direitinho, a gente fala do auditoria de prospecção, que eu vou dar mais uns pulos do gato aí para vocês aí, para que a gente possa chegar a aceitar. Ok, então? Então eu passo a palavra aí ao pessoal do IDEM para fazer o encerramento. Opa, professor, estamos aqui a postos e foi excelente. Eu gostaria de parabenizar, como eu já falei, o senhor, sua aula é muito clara, muito didática, parabenizar também os participantes, como o senhor falou, hoje é uma terça-feira de carnaval, feriado, poderiam estar fazendo uma outra coisa, mas resolveram estudar um pouco. Essa é uma das metas do IDEM, é que a gente possa levar conhecimento de forma simples, didática, para que a gente tenha administradores, gestores competentes, para que façam um país melhor, para que façam uma administração boa para todo mundo, clara, que todo mundo possa passar pela vida pública, de forma que saiam com o nome, com o CPF ileso de qualquer processo, de responder qualquer coisa, porque a maioria de nós, a única coisa que tem é o CPF. E manter ele limpo na vida pública é um dos desafios, né? Porque às vezes faz alguma coisa, não tem conhecimento, e esse erro pode trazer assim, sérios danos à vida profissional das pessoas. E esse é um dos focos do IDEM, é trazer essa formação, é trazer pessoas como você, como o Derli, que possam contribuir, que possam sempre agregar valor e conhecimento. Então, assim, vocês estão de parabéns, todos vocês, e amanhã a gente se encontra. E não esqueçam de preencher a frequênciazinha que a gente está fazendo o controle, tá certo? Boa noite